Boa noite a todos. Aproveito também a oportunidade para cumprimentar os presentes e os internautas que nos acompanham pelo YouTube, Facebook da Câmara Municipal. Em especial, quero cumprimentar um espectador que está nos assistindo direto de Nova York, o Sr. Sérgio Augusto Malacrida Júnior. Então, boa noite, Sérgio. Boa noite, Júnior, né? Meu amigo Júnior. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores. Senhor presidente, encontram-se presentes todas as vereadoras desta casa e todos os vereadores. Portanto, havendo quórum regimental, declaro aberta a 8ª sessão ordinária da 18ª legislatura e, sob a proteção de Deus, iniciemos os nossos trabalhos. Convido as senhoras vereadoras e os senhores vereadores a ficarem em pé e convido o senhor secretário para que proceda a leitura do texto bíblico. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo, a verdade, dará testemunho de mim. Depois também vós, neste mundo, de mim ireis testemunhar. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a nossa fé não seja abalada. Expulsar-vos das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai, e nem a mim. Eu vos digo isto para que vós lembreis de que eu disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da 7ª sessão ordinária realizada no dia 12 de maio de 2025. Senhor presidente, pela ordem, peço a dispensa da leitura da ata, já vista que todos os nobres pares possuem uma cópia em suas mãos. Com a presente manifestação do vereador Douglas Alves de Oliveira, coloco em votação o pedido de dispensa da leitura da ata. Os favoráveis que votam sim permaneçam como estão, os contrários que votam não se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco em votação a ata da 7ª sessão ordinária realizada no dia 12 de maio de 2025. Os favoráveis que votam sim permaneçam como estão, os contrários que votam não se manifestem. Aprovado por unanimidade. Antes de solicitar ao secretário que proceda à leitura da matéria do expediente, conforme havia noticiado para os edis, na tarde de hoje o prefeito deu entrada no projeto de lei complementar 07/2025. O projeto 07/2025 e já está aí na posse dos senhores vereadores. Ele trata da criação da gratificação funcional para funcionários da saúde. Considerando que o projeto foi apresentado nessa casa depois das 48 horas prévias para a inclusão em pauta, trata-se de um projeto extratemporâneo. Considerando o nosso regimento, para que a matéria possa ser apreciada nesta sessão, eu coloco em votação para que os senhores votem sim ou não à entrada do projeto em discussão e votação na data de hoje. Quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário, estou à disposição para esclarecer. Não havendo quem queira esclarecer, coloco em votação a entrada de pauta do projeto de lei complementar 07/2025, que trata da criação de funções gratificadas no município de Fernando Prestes. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que votam não se manifestem. Aprovado por unanimidade. Portanto, incluo em pauta o projeto de lei complementar 07/2025. Solicito ao senhor secretário que proceda à matéria do restante do expediente. Senhor presidente, antes de nós fazermos a leitura do expediente, fazer a leitura aqui das respostas do senhor prefeito, das indicações aprovadas na sessão anterior. Perfeito.
Indicação 28/2025, autoria do nobre vereador Carlos Roberto Estruzani. O assunto: fechamento adequado da área localizada nas proximidades do Lago Municipal, com o cercamento apropriado, bem como a instalação permanente de uma rede de vôlei. O governo municipal reconhece a relevância do espaço mencionado, que vem sendo utilizado pela comunidade para a prática de esportes, especialmente o vôlei de areia. A demanda por estrutura adequada, como o cercamento e a manutenção de equipamento esportivo, é legítima e está alinhada com os objetivos desta administração, de promover o esporte, o lazer e a convivência comunitária. Informamos que a solicitação será encaminhada ao Departamento Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, em conjunto com o Departamento de Obras, para avaliação técnica e inclusão no planejamento de melhorias para os espaços públicos esportivos. A viabilidade da execução dependerá da disponibilidade orçamentária e dos critérios técnicos estabelecidos pelas equipes responsáveis. Agradecemos pela indicação e pelo cuidado demonstrado com os espaços públicos voltados ao esporte e lazer em nosso município e reiteramos nossa disposição em continuar trabalhando em conjunto pelo bem-estar e pela qualidade de vida da população. Sem mais, colocamos-nos à disposição em seguir trabalhando com a responsabilidade e transparência para atender às necessidades da nossa comunidade. Indicação 31/2025, a autoria ainda é do nobre vereador Carlos Roberto Estruzani, e o assunto: implantação de um ponto de ônibus com cobertura na rua Durval Lindo Moraes, no bairro Jardim Portugal. A administração municipal agradece a indicação apresentada, que solicita a implantação de um ponto de ônibus com cobertura na rua Durval Lindo Moraes, no bairro Jardim Portugal, com o objetivo de proporcionar melhores condições de espera para os pais, alunos da rede municipal de ensino e trabalhadores que utilizam o transporte naquela localidade. A proposta é plenamente compreendida e considerada pertinente, uma vez que visa oferecer melhores condições de conforto, segurança e acessibilidade aos usuários de transporte, em especial pais, alunos da rede municipal e trabalhadores que utilizam diariamente o serviço. A ausência de um local adequado, como destacado, expõe o cidadão e intempéries, o que de fato compromete sua saúde e bem-estar. Entretanto, informamos que no momento a execução dessa melhoria encontra-se condicionada à disponibilidade de recursos financeiros do município. A atual situação orçamentária impede a execução imediata da obra solicitada. Ainda assim, a demanda será devidamente incluída em nosso planejamento das melhorias urbanas, para que possa ser atendida tão logo haja viabilidade financeira. Ressaltamos o compromisso dessa gestão com o atendimento das demandas da população dentro das possibilidades legais e financeiras do município. Colaboração do Legislativo por meio de indicações como esta é essencial para a construção de soluções que impactam positivamente a vida dos munícipes. Sem mais, renovamos nossos agradecimentos e colocamos à disposição em seguir trabalhando com responsabilidade e transparência para atender às necessidades da nossa comunidade. Atenciosamente, Mariel Sebastião Rocha, prefeito municipal. Arquive-se. Indicação 29/2025, a autoria é do nobre vereador Edson Luiz Vergani. O assunto: embutir o encanamento dos aparelhos de ar-condicionado instalado no velório municipal de Fernando Prestes, visando evitar vazamentos de água que estão causando transtornos aos usuários e visitantes, bem como estudar a possibilidade de instalar um aparelho de ar-condicionado adicional no velório municipal. Agradecemos sua indicação referente à necessidade de embutir o encanamento dos aparelhos do ar-condicionado instalados no velório municipal de Fernando Prestes, com o objetivo de evitar os vazamentos de água que vem gerando transtornos aos usuários e visitantes, bem como a instalação de um novo equipamento para melhor o conforto dos usuários. Informamos que a demanda já foi prontamente atendida pelo Departamento de Obras do município, que realizou os devidos reparos e adequações na estrutura, de modo a corrigir os problemas apontados e proporcionar maior conforto à segurança e a todos que utilizam o espaço, conforme registros fotográficos em anexo. Quanto à sugestão de instalação de um aparelho de ar-condicionado adicional no referido local,
Informamos que a proposta será devidamente analisada quanto à viabilidade técnica e orçamentária. Sem mais, ressaltamos o compromisso da administração municipal em promover melhorias contínuas nos serviços públicos, especialmente em espaços de acolhimento como o velório municipal. Atenciosamente, Mariel Sebastião Rocha, prefeito municipal. Arquive-se. Indicação 30/2025. A autoria é da nobre vereadora Fabiana Patrícia Tessarro Molena. O assunto, substituição da bomba da caixa d'água ou a devida manutenção do poço artesiano no cemitério municipal de Fernando Prestes. A administração municipal agradece pela indicação encaminhada, a qual demonstra preocupação legítima com a manutenção adequada do cemitério municipal e com o bem-estar dos munícipes que frequentam o local, especialmente em datas de maior movimentação, como o Dia das Mães, Dia dos Pais e Finados. Informamos que a equipe técnica da Prefeitura já identificou a falha na bomba responsável pelo abastecimento de água no cemitério. A mesma apresentou um travamento mecânico e, tão logo foi constatado o problema, foi retirada para os devidos reparos. Ressaltamos que os serviços de manutenção serão providenciados e, em breve, a bomba será reinstalada. Enquanto o conserto não é concluído, a Prefeitura tem adotado medidas paliativas, como o envio do caminhão-pipa, enquanto necessário. O abastecimento direto pela rede de distribuição, com o objetivo de minimizar os transtornos aos usuários e manter o fornecimento de água naquele local. Reforçamos o compromisso desta gestão em buscar soluções definitivas e eficazes, como a mencionada manutenção do poço artesiano e a eventual substituição da bomba, garantindo um abastecimento contínuo e adequado, compatível com as necessidades do espaço. Sem mais, colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos e agradecemos novamente pela colaboração. Atenciosamente, Mariel Sebastião Rocha, prefeito municipal. Arquive-se. Projeto de Lei Complementar 07/2025, que dispõe sobre a criação de gratificação operacional na Lei Complementar número 194, de 16 de dezembro de 2024, na forma que especifica. O artigo 1º traz que fica inserido o artigo 3º, a Lei Complementar 194, 16 de dezembro de 2024, no capítulo 2, seção 1 da Estrutura Geral, com a seguinte redação. Artigo 3º. A. Ficam criadas duas funções gratificadas de natureza operacional e eventual no valor de R$ 500, a qual será conferida a funcionários efetivos da municipalidade, sendo uma função destacada no distrito de Agulha e a outra na sede do município, em razão da função de coleta de lixo e entulhos na condução de tratores de rodas por funcionários em desvio de função, que ocupem o cargo de serviços braçais ou auxiliar de serviços gerais. O parágrafo único diz que transitoriedade da função que trata o capítulo se dará até a realização de concurso público para pavimento do cargo de operador de máquinas pesadas para suprir a demanda de pessoal, que se dará num prazo máximo de 18 meses. O artigo 2º também diz que fica inserido o artigo 4º, a Lei Complementar 194, 16 de dezembro de 2024, no capítulo 2, seção 2 da Estrutura Geral, com a seguinte redação. Artigo 4º. A. Fica criada a função gratificada operacional no valor de R$ 500, a qual será conferida aos motoristas efetivos da municipalidade, lotados na área da saúde, que exerçam o transporte rodoviário emergencial de passageiros. Parágrafo 1º também traz que, para fins do disposto no capítulo, entende-se como transporte rodoviário emergencial de passageiros a função desempenhada por motorista na condução de ambulâncias de qualquer classificação, em operação de resgate ou salvamento de pessoas, deslocamento em razão de tratamento ambulatorial entre unidades de saúde, santas casas, hospitais de pequena, média ou grande complexidade de atendimento. O parágrafo 2º também traz que somente fará jus à gratificação os motoristas que tenham realizado o curso de especialização para o transporte emergencial de passageiros,
renovado periodicamente com o respectivo cadastro do RENCAM do seu documento de habilitação, a CNH, nos termos previstos no CONTRAN. Artigo 3º. Fica inserido o artigo 4b na Lei Complementar 194, 16 de dezembro de 2024, no capítulo 2, seção 2 da Estrutura Geral, com a seguinte redação. Artigo 4º. Ficam criadas 6 funções gratificadas de natureza operacional no valor de R$ 500, a qual será conferida a funcionários efetivos da municipalidade lotados na área da saúde, que exerçam o gerenciamento do transporte emergencial de passageiros. Parágrafo 1º. A função que trata o capítulo será designada pelo Poder Executivo em razão da necessidade de organização do transporte emergencial de passageiros no município de Fernando Prestes. O parágrafo 2º diz também que constitui atribuição da função consignada no capítulo controle de escala dos motoristas que realizam o transporte emergencial de passageiros no município, acompanhamento das viagens em curso com estimativa de chegada e saída entre a origem e destino em tempo real, controle de veículos aptos à utilização, acompanhamento de limpeza das viaturas e disponibilização de equipamentos para atendimentos primeiros socorros, controle de escala de enfermeiros que acompanharão os atendimentos emergenciais, controle de veículos reservas para suprir demandas em caso de mais um atendimento emergencial simultâneo, gerenciamento quanto à necessidade de remoção de paciente entre unidades de saúde, santas casas e hospitais e a disponibilização de viaturas para tal fim. Controle quanto à utilização de ambulância para transporte de pacientes para a realização de exames de alta, média e pequena complexidade em unidades de atendimento fora dos limites do município. O artigo 5º traz também que as despesas decorrentes com a execução desta lei complementar correrão por conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. E o artigo 6º finaliza que esta lei complementar entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo os seus efeitos de 1/5/2025, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Fernando Prestes, aos 9 de maio de 2025, Mariel Sebastião Rocha, Prefeito Municipal. A discussão e votação é na ordem do dia. Mensagem 25/2025 do senhor Prefeito Municipal. Senhor Presidente, tenho a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa Excelência, a elevada deliberação desta colenda da Câmara Municipal, o incluso projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 500 mil e dá outras providências para que seja apreciado em regime de urgência nos termos do artigo 43 da Lei Orgânica do Município. O referido projeto de lei tem como objetivo a abertura de crédito especial destinado à criação e dotação no orçamento vigente para a aquisição de um caminhão coletor e compactador de lixo, com recursos do Governo do Estado, através da Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, objeto da emenda 2025-030-70-721 da parlamentar delegada Graciela. Renova Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração, agradecendo antecipadamente a atenção que Vossa Excelência e demais nobres pares se designarem dispensar a referida propositura. Mariel Sebastião Rocha, Prefeito Municipal, encaminhado a essa casa, Vossa Excelência, o Presidente Misael Fernando Gibertoni. Arquive-se. Mensagem 26/2025 do senhor Prefeito Municipal. Senhor Presidente, submeto por intermédio de Vossa Excelência a apreciação desta egrégia poder o anexo projeto de lei que dispõe sobre a prorrogação da vigência do Plano Municipal da Educação, instituído por meio da Lei Municipal 2201, de 29 de maio de 2015. A proposta do novo PNE, Plano Nacional de Educação 2025-2035, está em análise na Câmara dos Deputados. Diante dessa situação, ao PNE, que venceu em 25 de junho de 2014,
foi prorrogado até 31 de dezembro de 2025 por meio da Lei Federal 14.934, de 25 de julho de 2024. Sendo assim, faz necessária a prorrogação da vigência do Plano Nacional da Educação até 31 de dezembro de 2026, visto que após a data da publicação da lei que instituiu o novo PNE, o município terá o prazo de 1 ano para elaborar e aprovar o Plano Municipal de Educação. O novo Plano Municipal de Educação deverá ser elaborado por meio de conferências municipais com ampla participação da sociedade, de forma que garanta um documento representativo da nossa sociedade. A medida visa garantir que não haja descontinuidade no planejamento educacional, em especial nas diretrizes, metas e estratégias. Desta forma, como observa Vossa Excelência e os demais senhores vereadores, o presente projeto reveste de mais alta relevância e interesse, razão por que solicito o apoio desta Casa. Renovando a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração, agradecendo antecipadamente a atenção de Vossa Excelência e demais nobres pares que designarem dispensar a referida propositura, Mariel Sebastião Rocha, prefeito municipal, encaminhado a Vossa Excelência, o presidente desta Casa, o vereador Misael Fernando Gibertoni. Arquive-se. Indicação 32/2025. Indico à mesa, na forma regimental, após ouvindo o plenário, que seja oficiado ao Poder Executivo Municipal para que sejam tomadas as providências necessárias para o fechamento com cercamento adequado da área onde se encontra instalado o playground da Escola Municipal Virgílio da Silva Camargo, com o objetivo de garantir acessibilidade e segurança às crianças, inclusive fora do horário escolar, especialmente aos fins de semana. Vereadora Fabiana Patrícia Tessarro Morena. A discussão e votação é na ordem do dia. E ela traz a justificativa aqui, presidente, que atualmente a falta de delimitação adequada do espaço impede o uso pleno do parque infantil pela comunidade. Isso ocorre porque o equipamento está inserido dentro da área da unidade escolar, o que restringe seu acesso exclusivamente aos alunos matriculados e apenas durante o horário de funcionamento da escola. Diante disso, solicita que seja feito estudos técnicos para a instalação de cercamento apropriado, com portões que possibilitem o uso do playground, observando todas as normas de segurança e acessibilidade vigentes. Alternativamente, caso o cercamento da área de playground da escola não seja possível por questões técnicas, administrativas ou legais, sugerindo a instalação de um novo playground em outro espaço público, de modo que fica acessível a toda a comunidade em tempo integral. A medida representa um avanço significativo para o bem-estar da população, ao promover o lazer infantil e estimular o uso saudável e consciente dos espaços públicos. Vereadora Fabiana Patrícia Tessarro Moreno. Arquive-se. Senhor presidente, está esgotada a matéria do expediente. Esgotada a matéria do expediente, conforme a ordem de inscrição, está com a palavra a vereadora Fabiana Patrícia Tessarro Molena. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Senhores vereadores, vereadoras, os demais colegas desta casa, os que se fazem presente nesta noite e os internautas que nos acompanham de suas casas. Nas nossas visitas nas escolas, eu fiz essa indicação porque eu observei que lá nós temos o parque, né? Que inclusive quando foi instalado o parque de diversões aqui em Fernando, eu liguei várias vezes na prefeitura por conta desse parque de agulha. Só que ele está dentro da escola. Então aí eu aproveito que o nosso subprefeito está aqui, né? O Adilson. Tem. Então, mas na verdade ali, né, Adilson, eu observei assim, que quando abrir o portão para a rua, vai ficar aberto para a escola também, não vai? Aquele espaço. Porque assim, o que eu observei lá? Que também não é tão difícil, né, para fazer o fechamento, para aquele parque ficar
independente para a rua. Porque aí, nos finais de semana, também as famílias possam usar, como aqui em Fernando, que a gente passa, que a gente vê, né? Porque em Agulha, a gente vê que como aqui também, as famílias não têm onde ir, não tem como frequentar, não tem os lugares, né? Então, se tivesse como também ser aberto aos finais de semana, seria ótimo, então, para a população de Agulha. Sim, entendi. Entendi. Vereadora, Então, você me permite uma parte? Posso? Muito interessante essa tua atenção aí ao parquinho lá de Agulha. Inclusive daqui de Fernando, Adilson, você está dizendo que lá vai ter uma pessoa para cuidar e tal. Aqui eu acho que seria muito importante também, porque a gente já está notando alguns dos brinquedos já se degradando, entendeu? Outro dia eu passei de lá, inclusive o Veloci está vaguando algumas árvores que ele plantou. E tem crianças já com o nosso porte físico assim, brincando lá e não é condizente, correto, entendeu? Não é coerente, então tá acabando tudo, aquilo lá tá ficando aberto, é um negócio, foi tão custoso, né? Foi tão difícil para conquistar aquilo lá para o município, quando conseguiu conquistar, instalou lá, ficou bonito, ficou colorido para o lago, e agora eu acho que logo vai se desfazer por conta dessa falta de uma pessoa lá para cuidar. Então acho que tão importante quanto a Agulha, que em Fernando também precisa ser dada uma atenção nesse sentido para o parque. então, na verdade, o nosso subprefeito de Agulha está aqui e ele está explicando assim, que esse parque de Agulha, ele está dentro da escola, né? Quando eu fui lá, me deu subentender assim, que se o portão ficar aberto, vai ter o acesso à escola. Então, a minha indicação foi de que ficasse o parque independente da escola, para que pudesse se abrir nos finais de semana e as famílias também pudessem estar presentes lá. O nosso subprefeito está aqui de Agulha, ele está dizendo assim, que por enquanto não está sendo aberto, porque está tendo a reforma da escola, da cozinha. Mas assim que ficar pronto, então vão pôr uma pessoa lá para estar cuidando, para estar ficando lá, e para que as famílias possam ter um lugar, então, para estar com seus filhos, né? As famílias, esse lugar de lazer em Agulha. Então, é isso. Ótimo, então, muito bem explicado. Então, vamos aguardar, né, Adilson? Porque as nossas famílias, na verdade, aqui em Fernando também, né, nós somos muito carentes de espaços públicos que a gente possa estar indo com a família, né? Agora, graças a Deus, nós temos o lago, temos o nosso parquinho ali embaixo, como o Douglas bem disse, mas no começo a gente tinha um problema também. Aos finais de semana, o parque ficava fechado. Então, o que adiantava ter o parque se o parque ficava fechado no final de semana? Aí, quando começaram a deixar aberto, até um dia eu liguei, né, para uma pessoa que era responsável pelo parque, falei, também não é interessante ter o parque e ficar com o portão fechado, né? Então, não precisava do parque. Mas, bem lembrado, Douglas, se tiver essa possibilidade de estar pondo as pessoas, e também que as pessoas possam ter consciência, né, gente? Porque senão também nós nunca vamos poder ter nada na cidade, em lugar nenhum. Ah, não pode ter isso porque o povo destrói. Não pode ter lixeira porque as pessoas destroem. Então, nunca vai poder ter nada. Então, vamos também ter um pouco de consciência, porque as pessoas de bem também não podem pagar o preço por causa daquelas meia dúzia que destrói também. São essas minhas colocações. Obrigada pelo esclarecimento. Viu, subprefeito? Obrigado, vereadora. Está com a palavra o vereador aniversariante João Carlos da Silva. Parabéns, João. Parabéns, João. Senhor presidente, mesa diretora, os vereadores, os funcionários, aos nossos visitantes, nosso prefeito, como sempre, presente nas nossas sessões, né, Adilson? É muito importante isso que acompanha, o Pedro, seja bem-vindo, Tinho, Venir, a Dani, a esposa do nosso presidente, seja bem-vinda, viu, Dani, ao Saulo, enfim, aos nossos internautas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Eu que vim até essa tribuna até para fazer um pequeno comentário a respeito desse projeto de lei complementar 07 aqui, dispõe sobre a criação da gratificação.
Porque quando foi feita a reestruturação, né, presidente, Exato. lá no, há meses atrás, então houve essa descompensação por parte de algum motorista, né, da saúde ali, principalmente. Na Então, verdade, né, João, se me permite pois não. a colocação, na verdade, os motoristas vinham recebendo horas extras sem fazerem, né, como se fosse complementação de salário. E foram tiradas essas questões, foram tiradas essas horas extras, foram reajustados os salários, só que de acordo com o salário deles e o que eles vinham recebendo, eles tiveram uma redução salarial. Houve né? um achatamento. É isso aí. Houve um achatamento e como esse novo governo se comprometeu a não acabar as com as horas, horas extras, tudo, né? Então houve essa descompensação. Então acho que é bem-vindo, né, essa criação de gratificação aqui, e justa até então, né? Para que eles não ficam no prejuízo, né? Com relação também, viu, presidente, ao projeto o 21/2025, sobre a abertura de crédito dos R$500 mil, que até o senhor teve um trabalho efetivo junto à Graciela, né, Sim, a sim. deputada, que o Claro, tão cobrado, o tão sonhado, né, a tão busca, né, do nosso caminhão de lixo, né, Sim. coletor de lixo, porque nós vivemos aí no passado com uma dificuldade enorme, né, com esse caminhão que uma quebradeira danada, despesa, etc. Então, hoje, nós vamos ter condições de termos um caminhão novo, né, para atender a nossa municipalidade, dar melhoria de condições para os funcionários que ali exercem a função. Então, de muita grande relevância, viu, presidente? O dinheiro que foi gasto naquele caminhão comprava um novo hoje, viu? Na Pois manutenção, Na né? manutenção dele comprava um caminhão novo. E sobrava dinheiro para poder repor nesse aí ainda, viu? Viu, Maurício? Eu que tive uma frota na época da alimentação, com quase 38 veículos, a gente aprendeu uma coisa, tipo assim, não vale a pena Não. você ficar com um veículo mais que 2 anos. Né? Principalmente, que nem no caso a prefeitura e a nós também, na nossa logística que tinha na época, era motorista, tinha horário para chegar, horário para entregar, não podia atrasar, você está entendendo? Então, era ali pé pisado mesmo. Então, se diz, detona, né? Então, tem que realmente, cada 2 anos, trocar a frota, compensa, porque você consegue, com o dinheiro da mecânica, da manutenção, né, Douglas, vereador? A gente conseguia Economiza, né? fazer a aquisição de um novo veículo, né? Então, Com certeza. Eu acho que é por aí. Então, eu acho que esse caminhão veio numa boa hora. Tem o projetinho aqui de 22, 25, que com relação à prorrogação, né, presidente, que nós temos prorrogada. O nosso plano municipal da educação. Que é de suma importância, que tem que ser com antecedência, né, vereadora? Porque senão não dá tempo para a elaboração Na verdade, do o que processo. acontece? Esse nosso plano atual, ele é de 2015, ele tem a vigência de 10 anos. E ele sempre é confeccionado em consonância com o Plano Nacional da Educação. Como o Ministério da Educação atrasou esse ano na elaboração, até inclusive falando com a Marisa hoje, ela falou que já tem, o governo federal tem uma minuta, nós precisamos prorrogar o nosso prazo, o nosso plano de metas, para que a gente consiga atender os índices que o governo federal, o governo estadual exige, para que a gente se adeque aos convênios, à postura. E como o nosso já estava vencendo, essa prorrogação se faz necessária até que seja criado esse novo. Seremos nós aqui que vamos aprovar esse novo plano de educação, nosso plano de 10 anos, né, um plano plurianual, só que nós vamos ter como referência o plano federal. Como não tem o federal ainda, se aguardar. prorroga esse anterior, Exatamente. só para que a gente não fique fora dos índices e metas federais e estaduais. Não gera prejuízo. Sim. E aqui finalizando também, viu, Fabiana, parabenizar pela indicação. Eu acho que o Pringraldi ele é uma de grande importância. Nós sabemos da dificuldade, como já foi discutido aqui, da dificuldade que nós temos em zelar, né, pelo patrimônio público. É coisa complicada, né, disso. Agora, não tem, eu estava falando até para o presidente em off ali, não tem remédio, a não ser você ter que pôr um funcionário para vigiar. Porque a estrutura ali não é para pessoas de grande porte, né? Para criança, né? É para criança, específico para criança, né? Mas se você não tem ali alguém que realmente faz valer aquilo que, né, é determinado,
pessoal vai lá e se apodera, né? Então, eu vejo assim, na escola propriamente dito de Agulha, não sei se há na Agulha lá, Adilson, algum espaço público, não tem, né? Para poder instalar, porque aí ficaria uma coisa independente, né? Mas se não há o espaço público, antes de instalar, exatamente. Mas aí a reforma termina logo e logo será solucionada, tá? São essas minhas palavras, presidente. Obrigado, vereador. Farei umas considerações daqui mesmo, só complementando o que o João disse. O plano plurianual, ele vem porque o nosso plano, ele tem muitas metas ainda para serem concluídas, né? E nós precisamos desse espaço, desse tempo, de novos metas que vão ser estabelecidas pelo governo federal, para que a gente consiga atender essa questão formal. Então, esse projeto é um projeto tranquilo com relação à aprovação. Com relação às gratificações, eu acredito que a gente consiga colocar um ponto final nessa história, né? Nós criamos gratificações para todos os tipos possíveis e para todas as finalidades existentes. O que a gente tem hoje, se a gente for traçar um panorama, todo mundo que entra num cargo público tem uma função com um salário X. A outra pessoa que entra, um salário Y. Ao decorrer dos anos, em razão de favorecimento político, ou de isso ou de aquilo, a mesma função começou a receber salário diferente. Então começou um ganhar aqui, o outro ganhar aqui, o outro ganhar ali, o outro ganhar lá. Agora, necessitou-se de fazer uma equalização. Mas é difícil você conseguir, de uma maneira só, atingir a todo mundo no mesmo pé. Qual que foi a lógica que essa Câmara de Vereadores entendeu? Está desse jeito, vamos manter o que está. A única coisa que não é possível é o pagamento de horas extras sem que o funcionário faça. Isso é inadmissível em qualquer gestão. Então, nós aprovamos todas as gratificações, criamos todas as atribuições, aprovamos o que foi pedido. Eu acredito que agora a gente resolva 100% dos burbúrios, dos bochichos que poderiam existir quanto supostamente a Câmara de Vereadores criar qualquer tipo de empecilho para os nossos funcionários. Não é a realidade e também nunca foi o objetivo dessa Câmara frustrar ou prejudicar qualquer funcionário público municipal. Então, da maneira como está sendo feito, nós vamos sanar todas essas questões. E eu acredito que a gente consegue colocar um ponto final nisso e partir para a segunda etapa, né? Que é colher os frutos que os funcionários têm de oferecer de qualidade de atendimento para a nossa população. Esse que é o nosso objetivo. Com relação à indicação da vereadora Fabiana, muito bom. Nós estivemos lá em Agulha na visita da escola. Ótimo, né? O Adilson está aqui sempre presente, nosso prefeito, esclarecendo essas situações. É interessante a abordagem que a FA fez, que precisa-se ter um aproveitamento, né, possível, tentar ver uma ideia de melhor atender, deixar disponível para as crianças o parquinho, como também o Douglas falou com relação ao zelo e ao cuidado com esse que a gente já tem aqui. É difícil, né, João? A gente sabe que a cultura popular, não existe um senso coletivo de pertencimento, né? As pessoas não sentem que o parquinho é delas, né? E aí elas quebram, né? Porque se houvesse esse senso coletivo, aquilo é meu também, eu quero zelar, mas infelizmente isso a gente só vai conseguir evoluir se a gente investir bastante em educação, se a gente conseguir trabalhar nossa sociedade para que isso a gente consiga um dia ver que isso ocorra, só né? Me permitindo, que não falo, né? Vai ser necessário, né, Adilson, a prefeitura ter que arcar com uma mão de obra, Vai ter, com funcionário para manter. para manter, né? Sim. Porque senão não resolve. Infelizmente, a cultura É terrível. Essa que nós temos. E aqui, novamente, falando do caminhão de lixo, fica até cansativo, né? Mas o procedimento ele é muito moroso quando se fala de aquisição algo via licitação. Então, você tem que conseguir o recurso, aí tem que disponibilizar o recurso, aí o recurso vem, aí você abre o crédito, aí faz a licitação, tem que torcer para dar certo a licitação para chegar até a entrega. Mas a administração pública é assim, a gente tem que seguir
o procedimento. Então está aberto o crédito aí, vamos esperar que quanto antes chegue. Senhores, vamos tocar direto? Vamos tocar direto? Perfeito? Então, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, está encerrada a matéria do expediente. Dando início à ordem do dia, da 8ª sessão ordinária, solicito ao senhor secretário que proceda à chamada das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores para a ordem do dia. Senhor presidente, continuam presentes todas as vereadoras e todos os vereadores desta Casa de Leis. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das matérias da ordem do dia. Indicação 32/2025, de autoria da nobre vereadora Fabiana Patrícia Tessarro Molena, indicando que sejam tomadas as providências necessárias para o fechamento com cercamento adequado da área onde se encontra instalado o playground da Escola Municipal Virgílio da Silva Camargo, com o objetivo de garantir acessibilidade e segurança às crianças, inclusive fora do horário escolar, especialmente aos fins de semana. Coloco em discussão a indicação 32/2025 da vereadora Fabiana Patrícia Tessarro Molena. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis que votam sim permaneçam como estão, os contrários que votam não se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução 03/2025, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, da nova redação ao artigo 39 e acrescenta os artigos 42A e 42B no regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores, instituído pela Resolução 1303, de 12 de dezembro de 1990, e da outras providências. Informo, senhor presidente, que esse projeto possui parecer favorável da assessoria jurídica, assim bem como das comissões permanentes desta Casa de Leis, e já foi aprovado em primeira discussão e votação na sessão anterior. Coloco em segunda discussão o projeto de resolução número 03/2025, que dá nova redação ao artigo 39 e acrescenta os artigos 42A e 42B no regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores, instituído pela Resolução 1303, de 12 de dezembro de 1990, e dá outras providências. Informo que o quórum para aprovação dessa proposição é de maioria qualificada de 2/3, ou seja, 6 vereadores, considerando o voto do presidente. A rigidez de votação se dá em razão da necessidade, em razão da alteração do regimento da Câmara. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis que votam sim permaneçam como estão, os contrários que votam não se manifestem. Aprovado por unanimidade em segunda discussão. Projeto de decreto legislativo 03/2025, de autoria do nobre vereador Douglas Alves de Oliveira, concede título de honra ao mérito à equipe pedagógica da Escola Virgílio da Silva Camargo e todos os alunos do segundo ano de 2024. Informo também, senhor presidente, que o projeto possui parecer favorável da assessoria jurídica, assim bem como das comissões permanentes desta Casa de Leis, e já foi aprovado em primeira discussão e votação na sessão anterior. Coloco em segunda discussão o projeto de decreto legislativo número 03/2025, que concede título de honra ao mérito à equipe pedagógica da EMEF Virgílio da Silva Camargo e a todos os alunos do segundo ano de 2024. Informo que o quórum para a aprovação dessa proposição é também de maioria de 2/3 dessa Casa de Leis. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis que votam sim permaneçam como estão, os contrários que votam não se manifestem. Aprovado por unanimidade em segunda discussão e votação. Projeto de Lei 21/2025, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$500 mil e dá outras providências. Informo também, senhor presidente, que o projeto possui parecer favorável da assessoria jurídica, assim como das comissões permanentes desta Casa de Leis. Coloco em única discussão o projeto de lei 21/2025, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$500 mil e dá outras providências.
O quórum de aprovação dessa proposição é de maioria simples dos membros dessa casa. Em votação, os favoráveis que votam sim permaneçam como estão, os contrários que votam não se manifestem. Aprovado por unanimidade, em única discussão e votação, a abertura de crédito no valor de R$500 mil para aquisição de um caminhão de lixo. Projeto de Lei 22/2025, de autoria do Executivo Municipal, prorroga até 31 de dezembro de 2026 a vigência do Plano Municipal de Educação, instituído pela Lei 2201, de 29 de maio de 2015, e dá outras providências. Informando também, senhor presidente, que esse projeto possui parecer favorável da assessoria jurídica, assim como das comissões permanentes desta Casa de Leis. Coloco em única discussão o projeto de lei número 22/2025, que prorroga até 31 de dezembro de 2026 a vigência do Plano Municipal de Educação, instituída pela Lei 2201, de 29 de maio de 2015, e dá outras providências. O quórum de aprovação dessa proposição também é de maioria simples, ou seja, a maioria dos membros presentes na casa. Em votação, os favoráveis que votam sim permaneçam como estão, os contrários que votam não se manifestem. Aprovado por unanimidade, em única discussão e votação. Projeto de Lei Complementar número 7/2025, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação de gratificação operacional na Lei Complementar 194, de 16 de dezembro de 2024, na forma que especifica. O projeto, presidente, também possui parecer favorável da assessoria jurídica e assim como das comissões permanentes desta Casa de Leis. Perfeito, secretário. Coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar número 7/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação de gratificação operacional na Lei Complementar número 194, de 16 de dezembro de 2024, na forma que especifica. O quórum de aprovação dessa lei é de maioria absoluta, ou seja, 5 vereadores, excluído o presidente que não vota, só votando no caso de empate. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis que votam sim permaneçam como estão, os contrários que votam não se manifestem. Aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação. Senhor presidente, está esgotada a matéria da ordem do dia. Esgotado a matéria da ordem do dia, está com a palavra a vereadora Fabiana Patrícia Tessarro Molena. Eu só quero deixar aqui o registro, né, que na última quinta-feira tive presente no escritório político da deputada Analice Fernandes, em Jales. E na oportunidade, né, fui para agradecer a emenda que nos destinou para o Centro de Fisioterapia, né, que já está em funcionamento, ainda com algumas adaptações, mas graças a Deus já em funcionamento. E também na oportunidade, né, levei para ela o pedido, eu solicitei um veículo adaptado para cadeirantes, né, para o transporte da saúde aqui do nosso município. Como bem disse o vereador Misael, é difícil, né, que são várias etapas, mas assim, eu vim bem confiante e tenho fé em Deus que tudo vai dar certo, que nós temos muitas pessoas assim impossibilitadas do transporte comum, né, aqui no nosso município, cadeirantes. Então eu creio, tenho fé em Deus que tudo vai dar certo. Então agradeço muito, né, por ela ter nos acolhido, o nosso município, mais uma vez, para vir ao encontro aqui das necessidades do nosso município. São essas minhas palavras. Uma boa noite a todos. Boa noite, vereadora. Muito obrigado. Está com a palavra o vereador Carlos Roberto Estruzani. Boa noite. Boa noite, vereador, vereadoras. Boa noite aos presentes. Tudo de bom. Deus abençoe. Primeiramente, quero deixar meu sentimento a todos que perderam seus entes queridos ontem. Aquela moça está com a Itinga, Camila, voluntária, trabalhou de graça o dia inteiro e perdeu a vida num minuto. Mas que Deus abençoe os familiares. Eu quero deixar aqui bem claro uma reclamação que eu tive durante uns dias ali. Depois que mexeu no rio ali, ninguém suporta mais o cheiro ali
principalmente no clareado do dia e no anoitecer. Até me ligaram à tarde para mim ir lá agora, e é verdade, né? Alguma coisa de errado deve ter ali. Alguma coisa está parada, empoçada, entendeu? Eu acho que a gente teria que resolver esse problema, porque não é brincadeira não. O cheiro está terrível. O cheiro eu fui lá umas 6 e pouco, mais ou menos, é terrível. Vereador, antes de começar a sessão, o Maurício veio aqui e me falou dessa, ali na Rua do Centro, ali, né? Ali na academia, no cara da moto, na lojinha de roupa. Academia e tem a escolinha também ali embaixo, também, que prejudica bastante ali também. No Éder Molena, entendeu? Eu não sei, talvez a gente pode também dar uma olhada, alguma coisa está parada. Carlinhos, eu passei agora a parte da noite ali, do lado da ponte, assim, onde que é, para baixo do Lopes ali. Tem uma mancha branca ali no chão, eu acho que foi raspado aquele barro ali, e ficou aqueles resíduos mais que estavam por baixo, né? Deve ser coisa mínima, porque entendeu? mexeu, ali é fácil, é só a prefeitura ir lá, senhor presidente. Com o caminhão, o trator eles raspam e o caminhão com a água lava tudo ali. Lavar. Porque tá insuportável o cheiro ali, viu? Verdade. Isso Insuportável. O pessoal da academia reclamando e vão reclamar da escola também. Bem colocado, Carlinhos, parabéns. Minhas palavras são essas, que Deus abençoe, uma boa semana para todos. Deus abençoe todos vocês. Obrigado, gente. Vereador, mesmo que não constou, né, na matéria de votação, amanhã eu vou encaminhar um ofício formal para o prefeito para que tome providência acerca desse fato, tá? Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Está com a palavra o vereador João Carlos da Silva. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, demais presentes, eu também quero fazer aqui uma colocação. Eu fui abordado por um munícipe no domingo sobre a falta, ele disse a falta de luminosidade que nós temos aqui, ali do campo, né, até a escola Paulo César, né, em cima. Até antes de que eu cheguei na sessão aqui, eu não tive tempo ontem, né, e eu fui hoje dar uma corridinha lá para ver realmente as necessidades, né. Então, como tinha fechado a nossa pauta já na sexta-feira, eu comentei com ele, eu vou dar uma olhada, vou dar uma analisada, até ele comentou a respeito também da possibilidade de nós estar disponibilizando uma viatura, tanto na entrada dos alunos na escola de manhã, como a saída à tarde, porque parece que ele tem observado que tem carro, muitas vezes parado ali perto daquela oficina de moto, né? E realmente, eu fui lá agora passar lá, você não tem uma luminosidade bastante, sabe, ampla, né? Você percebe, mas é a rede, né? Eu comentei com o presidente. É a rede da CPFL, que nós temos na avenida. Sim. Eu acho que ali, para melhorar a luminosidade, seria necessário instalar uma torre de poste ali bem em frente à escola Paulo César, com os holofotes bem avantajados, para que possa melhorar essa qualidade. Agora, com relação à preocupação da segurança, eu até quero falei com a Paula, até anotou, né, Paula, para nós entrarmos na próxima sessão e reivindicarmos. Só que nós sabemos que nós estamos de a pé, né, com relação à nossa segurança, né, presidente? Estamos. Até, inclusive, João, eu mandei um ofício para o nosso secretário de Estado, pedindo uma audiência, ou com o assessor dele, ou com ele propriamente, porque nós estamos com um déficit muito grande no policiamento, nós temos aí um problema sério com relação às viaturas, e essa é uma obrigação do Estado, eu acho que cabe a gente cobrar. Tem que cobrar. Porque realmente nós estamos a pé. Vamos aproveitar e já na próxima sessão vamos reiterar essas duas situações, porque não dá para ficar, a gente sabe que é necessário, né? Nós precisamos oferecer ter um respaldo, né? Nós temos que dar respaldo, principalmente não são poucas crianças, né, que ali adentram, né, e saem, né, e ver essa possibilidade da luminosidade aí, que eu acho que já é mais para a prefeitura, né? Sim. Porque a própria CPFL não tem como, ele vai instalar mais poste, não está fora do padrão. Ali seria a prefeitura tentar... Na própria unidade. Implantar, seja um de um lado, outro do outro, até para questões de melhorar bem a luminosidade ali. Então, era isso que eu queria abordar. Tá bom? São essas minhas palavras, presidente. Obrigado, João. Vamos lá. Eu peço licença aos colegas, vou falar daqui mesmo, que eu acho que é mais fácil. Vou pedir aí
para quem nos assiste, para quem está aqui presente, 20 minutinhos de atenção. Acredito que não vou passar desses 20 minutos, vou me policiar aqui, porque eu vou fazer a leitura do relatório das nossas visitas que nós fizemos nas escolas, e eu acho oportuno fazer aqui essas considerações, porque dentro das funções do vereador, uma das funções mais importantes é fazer a fiscalização e o acompanhamento do serviço em loco. Então, nos períodos de 13 de março, 31 de março e 15 de abril, nós fizemos visitas nas escolas municipais. Qual que era o objetivo? Verificar qual é a situação que começou o mandato, né? Nós estamos no início do mandato, analisar quais as demandas, quais as prioridades e ver como que as nossas crianças estão sendo alimentadas, como estão sendo tratadas. E feito isso, nós fizemos um relatório. Então eu vou passar aqui, vou fazer a leitura dele e vou fazer algumas considerações, pretendo ser breve. Então vamos lá. Relatório na Pró-Infância, professor Paulo César Pastore. Essa foi a primeira unidade que nós visitamos. A visita à unidade Pró-Infância, Paulo César Pastore, foi realizada em 13 de março de 2025 e revelou um cenário, em geral, positivo. A equipe de vereadores foi recebida pela diretora Fabiana de Cássia Pecorari da Silva e pela coordenadora pedagógica Renata Penteado, que prontamente conduziram os visitantes pelas instalações da escola. A impressão inicial foi de um ambiente limpo, organizado e acolhedor, com aproximadamente 100 alunos frequentando a unidade. Os vereadores constataram que os professores e alunos estavam devidamente uniformizados, os colchões utilizados pelas crianças estavam limpos e em bom estado de conservação, e os banheiros eram adequados à faixa etária de alunos. A existência de monitores para acompanhamento de alunos especiais também foi um ponto positivo, observado pela equipe. Apesar dos aspectos positivos, a visita também revelou algumas necessidades e oportunidades de melhoria na unidade escolar. Foi constatada a implementação de uma pequena reforma no telhado do prédio, em razão de uma antiga infiltração, bem como a instalação de portas em armários abertos localizados nas salas de aula, onde são guardados livros e materiais pedagógicos. No entanto, os vereadores observaram a necessidade de higienização dos aparelhos de ar-condicionado nas salas, que apresentavam acúmulo de poeira, e a instalação da drenagem de água gerada pelos evaporadores em 2 salas do berçário, além de melhorias na instalação elétrica, que contavam com fios aparentes. Adicionalmente, foi identificada a necessidade de transformar uma sala normal em uma sala de banho, com a instalação de novas cubas para banho dos bebês. Um ponto de atenção levantado durante as visitas diz respeito à qualidade da merenda escolar. No dia da visita foi servido filé de tilápia, porém os vereadores verificaram a presença de pequenos espinhos na carne do peixe, o que gerou preocupações, considerando que a refeição é destinada para crianças de até 3 anos de idade. Nesse sentido, foi recomendado uma melhor fiscalização na preparação da merenda, a fim de evitar qualquer risco de afogamento. Por outro lado, os vereadores registraram a unanimidade de satisfação das crianças quanto à qualidade da merenda, o que demonstra o empenho da equipe responsável na oferta de uma alimentação adequada e nutritiva. Outras necessidades identificadas durante a visita incluem a aquisição de brinquedos e materiais pedagógicos, uma vez que os existentes já não são em número reduzidos e apresentam sinais de desgaste pelo uso prolongado. Além disso, em conversas com as gestoras da escola, foi apontada a necessidade de um veículo mais adequado e com ar-condicionado para transporte das crianças até suas casas. Por fim, os vereadores foram questionados acerca dos pagamentos dos níveis do plano de carreira dos profissionais da educação, um tema que será abordado em momento oportuno deste parecer. Importante ressaltar que, apesar da solicitação dos vereadores, as gestoras da escola não encaminharam por escrito as demandas e prioridades da unidade, o que, segundo a percepção dos vereadores, pode estar relacionado a um receio de retaliação política, em virtude histórico de conflitos entre o poder executivo e legislativo municipal nos últimos anos. Esse aqui é o relatório da Escola Paulo César Pastore, um relatório positivo, as crianças muito bem atendidas. Nós verificamos ali um telhado que precisa de melhoramento, tem uma infiltração,
nós temos um ar-condicionado que precisa de higienização, algumas cortinas que precisam ser confeccionadas e instaladas, mas, no geral, a unidade, as portas, ao final, dentro das salas de aulas, que são utilizadas para guardar o material das crianças e também o material pedagógico, nada que comprometa a utilização da escola e que posso garantir para os senhores pais que estão nos ouvindo que seus filhos estão muito bem atendidos e muito bem assistidos. O episódio do peixe foi um episódio pontual e só chamou atenção por conta da da pouca idade das crianças que fazem uso daquela merenda, mas o sabor e o cheiro estavam deliciosos, né, vereador? Estavam muito bem. Então, são apontamentos pequenos que precisam ser resolvidos. Vou ler aqui os outros e depois concluir que hoje nós tivemos uma conversa, no final da tarde, com a diretora de educação, Marisa Remundini. E aí a gente vai... Algumas das demandas que aqui a gente está comentando, segundo ela, já foram até resolvidas, mas foram resolvidas depois que nós estivemos lá. Escola Davidson Carlos Miola. Esse relatório foi elaborado pela Câmara de Vereadores com o objetivo de analisar a visita na rede municipal. No dia 13 de março, por volta das 9h30, sem agendamento prévio, com o objetivo de verificar as condições da instituição e a qualidade do ensino oferecido, os vereadores Douglas Alves de Oliveira, Maurício de Araújo Ferrari, Valdirene Aparecida Doce Porfida, Rosimeire Aparecida Mendonça Ascencio, Fabiana Patrícia Tessarro Molena e o presidente dessa Casa Legislativa, o senhor Misael Fernando de Bertoni, participaram da diligência, sendo recebidos pela diretora da unidade, Daniela Godoy Luchetti, e pela coordenadora pedagógica, a senhora Carla, que acompanharam os vereadores durante a visita. A análise do relatório visa fornecer uma avaliação técnica das condições que os vereadores identificaram e possíveis irregularidades. Durante a visita na Escola Davidson, os vereadores puderam constatar diversos aspectos relevantes sobre o funcionamento da estrutura da instituição. Em primeiro momento, foi notada uma organização, limpeza e ambiente agradável da escola, que atende aproximadamente 90 alunos. Os alunos manifestaram satisfação com a qualidade da merenda escolar, um ponto positivo que merece destaque. No entanto, também foram identificadas algumas necessidades urgentes, como a substituição das janelas das portas das salas de aulas, que foram improvisadas com acrílico e apresentam rachaduras, comprometendo a segurança e o conforto dos alunos. A higienização dos aparelhos do ar-condicionado também foi apontada como uma necessária, devido ao cúmulo de poeira nos evaporadores, o que pode afetar a qualidade do ar e da saúde dos ocupantes. A necessidade da instalação de ar-condicionado na sala da coordenação pedagógica e na sala destinada ao atendimento de alunos com necessidades educacionais especiais também foi levantada, visando melhor condições de trabalho e aprendizado. Outra demanda importante foi identificada durante a visita a necessidade de disponibilização de cabos HDMI com tamanhos maiores para alguns professores, para facilitar a utilização de recursos audiovisuais. Foi solicitado pela coordenadora pedagógica um computador exclusivo para suas atividades, uma vez que ela compartilha com a diretora da unidade o mesmo equipamento. As salas dos professores precisa de mais móveis para garantir um ambiente e descanso planejado, de planejamento mais adequado. Além disso, a aquisição de mais brinquedos e materiais pedagógicos, tal qual na Escola Paulo César, precisa de mais materiais pedagógicos, adequado à faixa etária dos alunos no ensino infantil, para enriquecer o processo pedagógico e estimular o desenvolvimento. A escola já opera em regime de período integral há alguns anos, o que demonstra um compromisso da instituição com a educação em tempo integral. A visita dos vereadores na Escola Davidson permitiu uma avaliação abrangente das condições da instituição, identificando tanto os pontos positivos quanto as necessidades a serem atendidas. A aprovação dos alunos em relação à qualidade da merenda e um ambiente limpo e organizado na escola são aspectos que merecem reconhecimento. No entanto, a substituição de janela, higienização de aparelhos de ar-condicionado e a instalação de novos equipamentos de climatização nas salas se mostra a demanda necessária a ser implementada, como também a aquisição de mais material pedagógico para a utilização. Em suma, o relatório de visita dos vereadores à Escola Davidson Carlos Miola revela uma instituição que, apesar de atender bem a demanda,
conta com profissionais motivados e necessita de pequenos ajustes e investimentos para garantir um ambiente de aprendizado ainda mais seguro e adequado. A disponibilização de equipamentos pode facilitar e viabilizar essas melhorias. Também não vimos nada que possa comprometer na Escola Davidson, a escola bem organizada, bem limpa, tem lá aquelas molduras no entorno das portas que precisam ser melhoradas, a higienização do ar-condicionado, que eu acho que é padrão de todas as escolas, deveria-se ter uma empresa que faça isso de maneira regular, mas tudo muito bom, servindo a merenda também a contento. E essa demanda dos equipamentos aqui, a Marisa nos disse hoje que já foi atendida, tanto a questão para providenciar a instalação do ar-condicionado na sala do AEE, como também o computador para a coordenadora pedagógica, como a disponibilização dos cabos HDMI. Isso eram demandas pequenas que já foram resolvidas. Escola Clélia Machado de Freitas. A visita foi feita também no dia 31 de março. Foi feita já no dia 31 de março. Foi o nosso segundo dia de visitas. Os vereadores que participaram foram Douglas Alves de Oliveira, Maurício de Araújo Ferrari, Valdirene Aparecida Doce Porfida, Rosimeira Aparecida Mendonça Ascencio, Fabiana Patrícia Tessarro Molene e o presidente dessa Casa Legislativa, Isael Fernandes de Bertoni. A visita de caráter surpresa ocorreu também durante o expediente escolar, permitindo que os vereadores observassem o cotidiano da instituição e pudessem interagir com funcionários e com alunos. A inspeção teve como objetivo verificar as condições estruturais de higiene pedagógica e de alimentação da escola, bem como identificação das necessidades e das demandas da comunidade escolar. Essa escola, ela foi que apresentou alguns pontos críticos, tal quais a Escola Sofia, né? Durante a visita, os vereadores constataram que a escola está na sua capacidade máxima, né? Está com 250 alunos, embora já esteve com 330, segundo a Marisa disse hoje. Apresenta um nível de limpeza e organização. No entanto, foram identificados alguns problemas que comprometem a saúde dos alunos. Um dos pontos críticos observado foi o odor no esgoto na sala dos professores, né, que precisa resolver um problema crônico lá, além dos banheiros das crianças, né, os banheiros e os locais, as pias para escovação de dentes não são compatíveis com aquela unidade. E isso não é um problema de hoje, né? Nós temos aí esse problema que vem de muito tempo, mas qual que é a parte boa da história? A Marisa também nos disse hoje que o processo, já pôs até a data, né, Douglas? Que até 28 de junho, acho que é 28 de junho, um processo licitatório com a construção de novos banheiros, com a construção de nova pia, com novos bebedouros, para que possibilite esse ambiente mais saudável para as crianças. Por hora, a gente identifica essa ausência. Vamos torcer para que isso, né, realmente entre no radar da administração pública e faça com que isso aconteça. Nós notamos também que aquela antiga escolinha São Francisco de Assis, né, que era a escolinha da Marisa, está sendo utilizada para alguns alunos, né, para algumas salas, e então a sala está lotada. Verificamos também que as escolas ali, existe um misto de utilização de giz e pincel atômico, sendo que o ideal seria 100% pincel atômico, em razão da poeira que esse giz pode proporcionar, aí causar irritação nas crianças, alergia ou tudo mais. Outro ponto negativo que a gente identificou foi a ausência de espaço destinado à recreação das crianças, né? Nós temos ali na Escola Clélia uma quadra em que não se pode dizer que é uma quadra, mas sim um barracão. Nós não temos nenhum playground, né, igual nós temos lá na Escola Virgílio, tem um local destinado ao descanso e entretenimento das crianças. Na Escola Clélia Machado de Freitas nós não temos esse espaço, então as crianças ficam ali no pátio, ou lá ou para cá, ou uma queimada, ou um jogo de bola aqui ou ali, né? Então a estrutura no prédio precisa de melhorias. Acredito que tem que ser feito um trabalho a longo prazo. A gente não vai conseguir isso de hoje para amanhã, mas é importante que, feita essa constatação, né, que isso seja levado adiante para que as demandas sejam atendidas e a gente consiga colocar no orçamento
essa necessidade para que possam vir essas melhoras. A nota, né, não vamos dizer que não estamos dizendo que estamos aqui para dar notas nas escolas, mas o relatório dos vereadores aqui, né, ao final, ressalta a animação dos professores, mas também observa sinais de cansaço nos alunos, em decorrência da adaptação do período integral. As aulas de música e educação física foram apontadas como as preferências pelos alunos, evidenciando a importância de atividades que estimulem a criatividade, o desenvolvimento físico e o bem-estar emocional. O que ocorre, né? Nós estamos vendo os sinais do período integral e as crianças estão mostrando um certo estafamento, talvez seja por conta de adaptação, porque eles até então não trabalhavam em período integral, não estudavam em período integral, e mostraram um descontentamento de ficar tanto tempo na escola. E eu acho que o ponto mais negativo disso foi o fato das crianças ficarem na escola dentro da sala de aula. Isso daí ficou muito evidente quando nós fizemos essas visitas. E as aulas tidas como educação física, música, que traz os alunos para fora da sala de aula, que a gente chama de oficinas, elas têm essa avaliação mais positiva. Evidentemente que a gente tem que analisar o caráter pedagógico dessa questão. Hoje conversamos com a Marisa a respeito disso, ela disse que está lutando, tentando encaixar e achar a melhor solução para esse cenário que a gente está vivenciando. Ela tem total ciência dessa necessidade, dessa dificuldade de adaptação, vem implementando ações. Nós só estamos aí com 5 meses dessa nova realidade. Ela, segundo nos disse, estávamos Douglas e eu hoje falando com ela à tarde, ela tem ciência e está buscando essas melhorias para que as crianças tenham mais entusiasmo, vamos dizer assim, nas atividades que são desempenhadas durante o período escolar. Com relação à escola professora Sofia Taide Pedrasoli, na professora Sofia Taide Pedrasoli, nós constamos com 230 alunos. Lá nós estamos com o período fundamental 2, né? O ensino fundamental 2, que inicia-se no 6º ano e vai até o 9º. Acredito que esse foi o prédio que a gente teve mais dificuldades, né, vereadores? Nós notamos um prédio lotado, com um prédio criado, feito na década de 70, que precisa de muitas reformas. Ele precisa de muitas reformas, embora a escola esteja limpa, esteja organizada, o prédio estar velho, ele fica feio. Não tem como você dizer que o prédio está bonito. Não está bonito. O chão, nós temos um problema com relação à madeira, que precisa ser substituída. Nós temos um problema com o telhado, que já choveu o ano passado. Mas é velha. Então, nós vimos ali lapidar. Então, nós vimos que, tal qual nas outras unidades, a escola conta com professores motivados, e conta com alunos que estão frequentando regularmente. Existe aí uma frequência dos alunos muito boa, tudo certinho. A qualidade da merenda é muito legal. Nós vimos lá a construção do espaço maker. Nós ficamos sabendo que tem ampliação de mais 2 salas, mas ainda a escola está feia, né? É uma realidade, a gente tem que saber disso. Ela tem um pouco mais de estrutura, tem uma quadra coberta, tem um espaço mais para... Quer fazer uma colocação, Maurício? Ela tem um espaço amplo para ser ampliado. Já teve, né? Isso. Nós verificamos lá que também tem escola, tem salas ainda com lousa de giz. Seria interessante implementar tudo com pincel atômico. Tem alguns ventiladores que lá não estão funcionando, precisa arrumar. Esse relatório todo eu já encaminhei para a Marisa. E ela já devolveu para a gente, né, Douglas, essas melhorias que, segundo ela, o teto vai ser reformado também, que ela conseguiu, junto ao governo do estado, essa reforma. Vai vir uma reforma que vai substituir todo o teto. Vai ser melhorada a questão do piso, com aquela questão da madeira.
A questão do espaço maker, que ela está finalizando, que tem até julho para concluir também, dentre outras melhorias dentro do nosso município. Então, assim, a gente vê que as crianças não estão desamparadas de maneira nenhuma. Nós temos uma escola que vai muito bem, mas esses pontos a gente tem que buscar melhorar. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, né? A nossa análise que foi feita, ela é técnica. Qualquer um que for lá vai ver isso daí e vai ver como as coisas estão. A partir do momento que a gente sabe onde a gente está, a gente consegue projetar algo mais para frente. Então, essas reformas, a gente tem que projetar ela para 2 anos, 3 anos, não sei quanto tempo, 1 ano, 4 anos, mas ela tem que ser projetada para dar um ambiente mais aconchegante, mais acolhedor, melhorar o ambiente escolar, também para os professores, para os alunos, para que fique de uma maneira que atenda todo mundo bem, né? Então, nós temos aí essas 2 escolas, a Escola Sofia e a Escola Clélia, né, que estão aí lotadas, estão vivenciando a nova realidade com o ensino integral. Nos alunos mais velhos, a rejeição com o período integral é ainda maior, por isso que a gente precisa de projetos pedagógicos e atender de uma maneira bem equilibrada essa questão, balancear o período de sala de aula e o período fora da sala de aula, ter essa noção do censo escolar, da quantidade de alunos, porque você também não pode ficar tirando aluno de sala de aula toda hora, você vai causar um tumulto. Então, assim, nós verificamos esses pontos, né? Eu acredito que mais positivos do que negativos, mas nós não podemos perder de vista esses pontos negativos para que a gente possa aperfeiçoar. No distrito de Agulha, nós estivemos na escola Derek, né? Eu acredito que hoje é a melhor estrutura, hoje, na atualidade, a melhor estrutura física está na escola Derek, lá em Agulha. O prédio é o mais novo, com exceção do piso, que precisa arrumar o piso, né? Nós temos alguns lugares, algumas salas que está soltando, né? Precisa-se de uma ampliação, a Marisa também disse que está buscando algo nesse sentido para ampliação lá da pró-infância, né? Que seria uma pró-infância lá para ensino infantil. Nós precisamos de uma cobertura para que as crianças tenham um playground, porque as crianças se utilizam lá do piso, né, do pátio interno para recreacionar. Precisaria de uma sala de descanso mais adequada, mais limpeza, organização. Inclusive lá sobra material pedagógico, né? Diferente da escola Paulo e da escola Davidson, em Agulha o material está suficiente. Lá está sobrando, tenha contento, né? Eu acredito que a demanda mais importante lá seria a cobertura lateral, né? É bem pequena, perto das demandas que se a gente for falar aqui, né, nas nossas unidades. Mas vai muito bem, os professores motivados, escola cheirosa, limpinha, bonita, tal qual as nossas aqui, que nós verificamos anteriormente. Na escola Virgílio, nós verificamos que a escola diminuiu a população, né, com o período integral, em que o ensino fundamental 2 saiu de Agulha e veio para Fernando Press, diminuiu a quantidade de população dos alunos lá na escola Virgílio. Então, lá na escola Virgílio, hoje, nós verificamos aí em torno de 70 alunos, mais ou menos, as salas com uma quantidade em torno de 25, 30 alunos, unanimidade também a questão da merenda, todos muito satisfeitos, né, com a merenda da escola. A gente percebeu que os profissionais de Agulha estão muito contentes com a construção da cozinha também. Tem uma demanda lá do banheiro que precisa resolver, né, Adilson? A demanda do banheiro. Mas, assim, é uma escola que atende muito bem, tem os laboratórios de informática, como todas as outras escolas aqui do município também tem um laboratório de informática, está muito bem equipada, a diretora está tendo uma conexão bem legal com a gestão, as demandas que estão aparecendo lá está passando para a diretoria de educação. Então, nós verificamos que as escolas, se a gente pudesse dar uma nota para a educação do nosso município, seguramente era acima de 8. Acima de 8, tranquilamente. Nós temos uma estrutura que precisa ser melhorada e nós temos
uma questão pedagógica que precisa ser repensada ou aperfeiçoada por conta do período integral. O período integral trouxe uma diversidade nova, uma necessidade nova para que os nossos gestores municipais se adequem a essa realidade para que atendam as crianças de uma melhor maneira. Não sei qual é a solução, né? Assim, você está com as crianças lá, qual é o meio termo? Isso daí vai ficar para os nossos profissionais acharem e fazerem por tentativa e erro. Mas uma das soluções, né, passa sempre por profissionais pedagógicos, por professores, por treinamentos, por atividades de capacitação. E eu acho que isso vem muito de encontro, talvez, né, Douglas, pelo que a gente sentiu na conversa hoje que teve com a Marisa, com o que a gente precisa, esses 20% que falta aí na nossa educação municipal para a gente partir para termos de excelência, talvez nessa questão pedagógica, essa implementação um pouco mais consistente, talvez com um ambiente mais adequado, mais propício para os professores, né, para a gente trazer maior qualidade, e também maior conteúdo nessa questão do período integral, a fim de que os alunos fiquem uma parte na sala de aula, outra parte desenvolvendo oficinas com música, com artes, com poesia, com algo nesse sentido. Acredito que seria mais ou menos esse a conclusão. Presidente, o senhor me permite uma parte? Claro. E uma coisa que é muito interessante da gente levar em consideração é o consenso da diretora da educação, a Marisa, né, frente a essas necessidades. É sinérgico o intuito das melhorias de nossa parte, das diretoras de cada escola, dos coordenadores de cada escola e também da Marisa. Então é vislumbrado a necessidade dessas melhorias por todo mundo. E nenhuma das partes está sendo omitida. Então, Não. assim, eu acho que a gente, com diálogo, com trabalho, vamos brevemente atingir essa excelência que nós buscamos. Eu acho que é muito importante isso. A conversa, né, Douglas, que nós tivemos com a Marisa hoje, foi no mesmo tom. Ela tem a mesma impressão que nós tivemos quando nós fomos lá na escola. Isso é muito legal. Não significa que um está falando uma coisa e o outro está entendendo outra. Essa conexão é muito próxima e nós deixamos claro para a Marisa que a Câmara de Vereadores está aqui para ajudar naquilo que for necessário para a educação, quer seja com criação de regras, quer seja com visitas, quer seja buscando recursos, quais são os objetivos, né, quais que forem. A educação dentro do nosso município aqui, eu acredito que é uma prioridade da atual gestão, então nós estamos comprometidos e a melhor maneira de a gente poder ajudar é ter conhecimento de fato. Com as visitas que nós fizemos, se alguém disser aqui, mas a estrutura lá em Agulha, pode vir algum munícipe reclamar, pô, mas meu filho ficou lá, não... peraí, vamos ver o que aconteceu, que deve ser veio uma crítica, vamos ver o que aconteceu, porque pela regra é para atender muito bem. Pelo que a gente viu, hoje a estrutura do município está muito boa para atendimento, né? A gente quer que mantenha e até melhora, né? Mantendo do que está, nós já estamos na frente de muitos municípios da nossa região. Se a gente pegar e comparar com os municípios do nosso redor, nós estamos muito além. Eu acho que nós evoluímos muito, né, no campo da educação nos últimos tempos, mas a gente não pode se acomodar e a gente tem que buscar sempre mais. E a gente não pode perder o foco dessas coisas pequenas, de apontamentos, que nós dissemos, o ar-condicionado, um telhado aqui, uma sala ali. Então essas demandas vão ficar aqui registradas, elas vão constar das demandas para o orçamento do ano que vem, para serem implementadas. Tá? Então, assim, a Câmara de Vereadores faz sua função, só que a gente não consegue resolver o problema para amanhã. A gente consegue identificar a necessidade, quando vir a lei orçamentária, a gente colocar na lei orçamentária, para que no próximo ano isso esteja disponível para que seja realizado. Então essa é a nossa função aqui. E nós vamos continuar visitando os outros, unidades de saúde, assistência social, quaisquer que sejam, porque isso faz com que os vereadores estejam integrados com a administração. E isso propiciou um ambiente único que a gente vive hoje, em que a gente pode fazer essas visitas, pode ter esse diálogo, sem ter o viés político, né? O que nós estamos tratando aqui é de gestão,
Não é viés político, é gestão de qualidade, onde a gente precisa melhorar, o que a gente precisa fazer. A política é daqui 3 anos e alguma coisa, quem for se habilitar, lá vai ter o período eleitoral. O que nós estamos fazendo agora é trabalhar em prol do município. Eu acredito, eu até dispensei aqui o relatório, eu achei que ficou mais fácil de fazer a explanação desse tempo. Eu ultrapassei os 20 minutos em um pouquinho mais. Antes de concluir, eu gostaria só de informar aqui que eu recebi hoje um requerimento dos professores Josiane Volpini Bernardes, Marcela Aparecida Juliane Barão, Amanda Tatiane Borgonov, Tânia Terezinha Mangerão, Luiz Guilherme Sabion Salvador, Rosimeire Serafim, Elisete Fernanda Simonetti Joanine, Roger Paulo Magni e Ana Maria Galego Galo. Um requerimento endereçado, né, à Câmara de Vereadores, que pede progressão funcional acadêmica. Descrição da solicitação. De acordo com o plano de carreira, Lei Complementar 184, de 20 de dezembro de 2022, o professor efetivo faz jus à evolução dos níveis conforme a lei. Lembrando que a resposta obtida no ano passado, dizendo que seria feita uma avaliação para posterior regulamentação da progressão funcional acadêmica dos professores efetivos. Sendo assim, estamos aguardando a volta de nossa progressão, tendo em vista que nós, professores, estamos nos dedicando ao máximo, sempre priorizando o aprendizado de nossos alunos, fazendo jus a esta progressão que nos é de direito e foi retirada. Pedimos que o senhor dê prioridade na nossa solicitação. E aí, os professores protocolaram hoje aqui na Câmara de Vereadores, e eu achei oportuno fazer aqui essa menção por 2 motivos. O primeiro motivo, que eu concordo que eles fazem jus à progressão. Nós fizemos o plano de carreira, nós constamos a progressão no plano de carreiras. Inclusive, o plano de carreiras foi um marco dentro do município para a educação municipal. Há mais de 20 anos que se esperava a criação de um novo plano de carreira. Foi contemplado jornada de 2/3, foi contemplada a 6ª parte, foi contemplada uma série de outras garantias, mudaram-se as jornadas, equipara, né, uma série de o piso nacional, muitas coisas foram feitas e os professores lá constam que tem um adicional de 10% em razão de evolução na carreira. Segundo ponto, a matéria em questão, ela trata de organização de pessoal. E essa matéria, ela privativamente tem que chegar aqui na Câmara de Vereadores pelo Poder Executivo. Não cabe a essa presidência ou a qualquer outro vereador criar esse projeto de lei para aprovação dessa questão que envolve o pagamento desses 10% a mais aos profissionais da educação decorrente do plano de carreiras. Então, nós, vereadores aqui, não temos essa função. Nós não podemos, institucionalmente, essa é uma função exclusiva do Executivo. A matéria vindo para essa Casa de Leis, seguramente vai ser apreciada e eu acredito que aprovada, considerando a natureza da matéria. Conversei também com a Marisa a respeito desse fato. Eu disse anteriormente que nós estávamos aguardando o prefeito analisar o primeiro trimestre que veio do repasse da Fundeb para projetar esse pagamento aos funcionários da educação. O prefeito não nos passou ainda um parecer oficial acerca desse fato. A Marisa comentou hoje que pensa em fazer esse repasse de maneira gradual, pelo que eu entendi. Inclusive, ela tem algumas outras ideias na gestão, no tocante ao ano que vem, né, Douglas? Na questão de atribuição, na questão de gratificação de exclusividade, a questão de cargas horárias. Então, assim, eu percebi que a questão ainda não está resolvida pela gestão municipal e qual é o caminho que eles vão tomar. Nós, como vereadores, não temos como interferir nisso. Isso é uma decisão que cabe ao Executivo. Então, o Executivo, que é o responsável pelo pagamento das contas,
vai ter que fazer a soma dos valores, analisar impacto, ver a viabilidade, e a decisão, que é política, técnica, administrativa, é do Executivo. O Executivo que vai analisar essa viabilidade ou não. Não nos cabe aqui fazer qualquer tipo de intervenção, né? Esse é uma demanda. Não tem projeção, não está totalmente fora da nossa alçada. A gente pode emitir o quê? Opinião, né? Eu entendo isso ou eu entendo aquilo. Mas, institucionalmente, é o chefe do Executivo que tem que analisar essa matéria, qual vai ser a saída dele. Acredito que esse tema vai ser analisado com carinho, para que seja atendida a demanda dos professores, que, como nós estávamos finalizando aqui a nossa conclusão, passa pelos professores, né, a qualidade do ensino, eles são peça fundamental nesse processo. Então, eu acredito que essa matéria também vai estar na pauta do Poder Executivo. Mas, por hora, nós temos que aguardar qual é a decisão deles. O que caber a gente, caso o projeto venha, pode ter certeza que nós faremos o extraordinárias, iremos discutir, iremos analisar e tentar resolver o mais breve possível. Certo, senhores? Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Não? Então vamos encerrar. Antes do encerramento da presente sessão, transmito o convite do diretor municipal de saúde, Fernando Machado, para que os vereadores e toda a população participem da audiência pública referente ao primeiro quadrimestre de 2025. O evento acontecerá na próxima quinta-feira, dia 29 de maio, às 14 horas, aqui na sede da Câmara Municipal. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a 8ª sessão ordinária do ano de 2025, realizada nesse dia 26 de maio, e convoco as senhoras vereadoras e os senhores vereadores para a 3ª sessão extraordinária a realizar-se na próxima quarta-feira, também conhecida como depois de amanhã, dia 28 de maio, às 18 horas, para a seguinte ordem do dia. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 7/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação da gratificação operacional, na Lei Complementar 194, de 16 de dezembro de 2024, na forma da lei. A sessão extraordinária se justifica para que os salários do mês de maio dos nossos servidores já venham com essas gratificações. Beleza? Por isso que a gente vai fazer, ela é retroativa para que esses servidores já possam receber o salário correto nesse mês. Perfeito? Muito obrigado a todos e uma boa noite.